Olá! Continuando os últimos vídeos sobre as independências da América Espanhola, hoje nós vamos falar sobre a revolta de Tupac Amaru, que aconteceu em 1780, onde hoje a gente encontra o país Peru. Essa revolta, ela foi uma revolta que teve a participação principalmente dos indígenas, e ela é uma revolta de caráter popular, o que é um pouco diferente do que a gente viu nos vídeos anteriores, porque a maior parte das independências da América Espanhola são movimentos conduzidos pelos crioulos, pela elite colonial. E hoje nós vamos ver um movimento de caráter popular, que embora não tenha sido vitorioso, ele não conseguiu a independência da região em que buscava, ele foi muito importante porque é um movimento que fica na memória dessas populações indígenas e que também vai ser retomado por diversos outros movimentos políticos na história do Peru e também da América Latina. Meu nome é Camila Rajão, eu sou graduada em História, sou pesquisadora de História e Literaturas Africanas e professora da rede pública de ensino. Esse é o canal Crítica e História. Se você gosta de história, se você tem interesse por essa área ou você ainda é estudante do ensino médio, do ensino fundamental ou está se preparando para o Enem, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui. Vamos lá? A revolta de Tupac Amaru, ela aconteceu em 1780, no vice-reino do Peru. Ela foi uma revolta que vai contar com a participação de indígenas principalmente. A massa do movimento, a maior parte das pessoas, dessas até 50 mil pessoas que algumas fontes nos trazem, que fizeram parte desse movimento, eram indígenas. E qual era a situação dos indígenas nessa região e em toda a América Espanhola? Os indígenas, eles viviam sobre dois regimes de exploração do seu trabalho, que era a mita e a encomienda. Eram formas de obrigar essas populações indígenas a fazerem trabalhos para esse sistema colonial. Então, uma das principais reivindicações dessa população era o fim dessas formas de exploração do seu trabalho. As massas desse movimento, a maior parte das pessoas que estavam nesse movimento, vão ser compostas então por esses indígenas, que propuseram e fizeram ações muito violentas contra esses símbolos da exploração colonial. Eles então vão atacar fazendas, vão saquear essas fazendas, vão atacar e saquear também as obragens, que eram oficinas têxteis que também utilizavam a mão de obra compulsória, obrigatória desses indígenas, e muitas vezes eles vão atacar crioulos e também alguns mestiços e até indígenas que tinham maior poder e riqueza e que também exploravam a mão de obra dessa população. Então a reação da massa desses indígenas, ela é muito intensa. Já a liderança do movimento era mais heterogênea, era um grupo formado por grupos diferentes. Quem compunha esse grupo da liderança do movimento? A liderança era composta por principalmente mestiços, que são esses indivíduos filhos do relacionamento de grupos diferentes, dos espanhóis ou dos crioulos com as populações locais, indígenas ou escravas. Os mestiços vão compor a principal parte dessa liderança, mas a gente também vai ter a presença de crioulos e de indígenas. Alguns crioulos, poucos, participaram desse movimento. E quais eram as reivindicações desses crioulos? Elas eram principalmente contra o pagamento de impostos à coroa espanhola e a não participação desses crioulos nos altos postos de administração colonial e também dos postos políticos. Os mestiços faziam parte da liderança desse movimento e um dos mestiços que vai liderar esse movimento, que vai ser muito importante, vai ser o Tupac Amaru. O Tupac Amaru, ele vai ser um mestiço de família tradicional de origem inca. Então ele vai reivindicar e ele vai ser identificado como o descendente, o herdeiro legítimo e direto do último imperador inca. E ele vai adotar o nome desse último imperador, que era o Tupac Amaru. Ele adota esse nome e ele é reconhecido também pelas massas indígenas como descendente legítimo desse imperador.
e ele vai liderar esse movimento. Só que ele vai ser mais moderado do que as massas indígenas. O que o Tupac Amaru vai propor para esse movimento? Ele vai propor o fim, a eliminação de vários impostos que eram pagos à administração colonial, assim como a eliminação de vários cargos que eram ocupados pelos chapetones. Então ele queria que esses cargos fossem remodelados e que quem pudesse participar desses cargos fossem, né, os mestiços e os crioulos locais e outros integrantes daquela sociedade local. Ele também tinha um forte caráter anticolonial, então ele era contra essa dominação colonial e era separatista. Ele queria a independência daquela região. O Tupac Amaru também vai defender a abolição da mita e da encomienda, que eram esses sistemas de exploração da mão de obra indígena, e a mita vai chegar a ser extinta, vai chegar a ser abolida nas regiões em que o movimento conseguir controlar durante os anos de 1780 e 1781. Ele também defendia a integração dos povos que viviam naquela região, exceto dos espanhóis. Então ele defendia que indígenas, mestiços e crioulos e escravos de origem africana pudessem conviver de uma forma pacífica e conciliar os seus interesses. Ele queria a formação de uma sociedade que pudesse integrar os interesses desses grupos sociais, o que a gente sabe que é bastante difícil, porque são grupos muito diferentes entre si. Por causa disso, ele proibiu os ataques das populações indígenas aos crioulos. No início eu falei que as massas indígenas eram muito violentas nas suas reações e eles atacavam muitas vezes diversos crioulos. O Tupac Amaru proibiu esses ataques, mas isso não fez com que a maioria dos crioulos pudessem acreditar e participar no movimento, porque os crioulos ficam extremamente... Os que não fizeram parte, a maioria, vai ficar extremamente receoso com aquele movimento que era muito popular. Eles tinham medo de perder as suas terras e tinham medo também dessa violência popular dos indígenas contra os crioulos, que também utilizavam a exploração de mão de obra indígena. Então, boa parte dos crioulos vai apoiar as tropas espanholas no combate a essa revolta, e não o movimento e não o Tupac Amaru. Mas o Tupac Amaru tinha essa ideia, esse ideal de fazer uma sociedade que integrasse todos esses grupos sociais, os indígenas, os mestiços, os crioulos e os escravos de origem africana. Inclusive, em 16 de novembro de 1780, nas regiões ocupadas pelo Tupac Amaru, ele vai declarar a abolição da escravidão, o que vai ser um passo importante. O único setor dos espanhóis que não vai ser atacado e afetado pelo Tupac Amaru vai ser a Igreja Católica. Ele preservou a instituição da Igreja Católica e manteve a cobrança do dízimo. O governo do Tupac Amaru vai durar 2 anos. 1780 e 1781. Eles vão obter diversas vitórias contra o exército espanhol, que estava auxiliado por boa parte dos crioulos, mas em 1781 eles vão acabar perdendo. O Tupac Amaru vai ser capturado, ele e a sua esposa vão ser executados em praça pública como um exemplo, e o corpo dos dois vai ser esquartejado, vai ser picado em pedaços. Esses pedaços vão ficar expostos como uma forma de exemplo do poder colonial, de dizer para as outras pessoas que se elas se revoltassem, se elas tentassem acabar com o governo que existia ali, ou se elas continuassem cultivando ideias de separação, independência ou de transformações das situações sociais que existiam, elas teriam o mesmo fim. Então, no final do movimento, ele é morto, é esquartejado em praça pública e tem os seus
membros aí expostos para servirem de exemplo para a população. E como eu disse no início, embora esse tenha sido um movimento que não obteve o sucesso da independência, ele vai ser muito importante, porque ele vai ficar na memória dessas populações indígenas, ele vai ficar na memória da história do Peru e também na memória e na história da América Latina e dos movimentos que a gente teve pela independência. E ele é importante também porque ele é um dos exemplos de movimentos populares que nós tivemos a favor da independência, do fim desse domínio colonial e principalmente do fim da exploração das populações indígenas e escravas do nosso continente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa os comentários, alguma dúvida, algum comentário e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigada!